Fala, fala, boa noite, boa noite, boa noite. Guardando o pessoal aqui entrar. Boa noite a todos. Muito boa noite. Mais uma live aí pra gente começar. Sejam bem-vindos, Luiz e Mélida, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tênis de corrida, cara. Uma live que muita gente pediu que a gente falasse sobre essa temática que sempre gera dúvida, tanto por colegas profissionais da saúde quanto por é, pacientes, corredores que sempre têm aquela dúvida de qual tênis escolher, o que seria o tênis ideal, será que existe um tênis ideal para todo mundo, quais são as características que devem levar na hora da escolha do tênis. Pamela, bem-vinda, que é o Zé Lourenço aí de Curitiba, para a gente trocar uma ideia, um cara também que trabalha na área e que saca bacana também sobre tênis. E aí, Zé, tudo bem? Fala, Rafa, beleza? Firme e forte? Firme e forte, rapaz. Aí, Show de bola! Começando a trabalhar aos pouquinhos, cuidando isso aí. bastante, intervalo entre os pacientes, etiqueta de higiene, de higienização dos pacientes. Legal, o cara tá todo na beca aí, firme e forte. E tá bonito, vai aparecer na live, né? Isso aí, cara. Eu tô em casa ainda, tô em casa. Tô indo ao Coisa consultório um pouquinho, mas no momento agora eu tô em casa. legal, Rafa. Então, eu estava Show de bola. falando que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tênis, características, o que é que leva em consideração na hora de escolher o tênis, né? É Pô, bem bacana, cara, que entrou um Vitor Tessuti, que é um amigo profissional de educação física, e que ano passado ele colaborou aí junto comigo e o Felipe Santa Rita para a gente escrever um capítulo do Profísio sobre tênis de corrida. legal. Então, foi bem bacana, foi um trabalho aí quase de um ano, né? Show. Interessante é que as coisas mudam tanto, cara, que nesse trabalho de um ano, o capítulo que a gente escreveu, pouco a gente comentou sobre, por exemplo, tênis de placa de carbono, porque foi Entendi. justamente no ano em que começaram aí o boom dessa tecnologia, e a gente acabou nem abordando, porque a gente foi escrevendo e aí, de última hora, foi que o negócio estourou. Entendi. É Então, verdade, cara, realmente agora. eu queria, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, um pouco sobre suas pesquisas que você já fez, como é que surgiu aí o trabalho, o gosto sobre essa questão também dos tênis. Show de bola, Rafa. Então, meu nome é José Lourenço, sou proprietário aqui em Curitiba da Pisada Ideal, né, uma empresa com a qual a gente trabalha com análise de pisada, obviamente, sendo redundante é o nome, e com baropodometria, termografia, estabilometria, confecção de palmilhas, obviamente, como foco de tratamento, e o uso da correção biomecânica, do estímulo do movimento. E além disso, aqui em Curitiba, então, eu ministro aula em algumas instituições de ensino superior, no caso da Unifaciar aqui em Araucária e também na Universidade Positivo para pós-graduação, na área de biomecânica, cinesiologia e de ortopedia. Legal, legal. E aí tem feito alguns trabalhos de pesquisa, né, Zé? Também na área do Legal, tênis. show. Eu trabalho com isso, na verdade, há 10 anos, inclusive meu mestrado eu voltei para essa questão, né, no caso sobre baropodometria, métodos de avaliação do arco longitudinal medial e afins. E, obviamente, em conjunto, em paralelo ao meu trabalho, então, a gente vem pesquisando junto à universidade, né, os alunos, sobre diversas questões de mensurações dos calçados, né? Que hoje tem uma grande questão que a gente observa, é o paciente chega no consultório, pede, né, a indicação, a prescrição de um tênis, mas além de tecnologia, de conhecer sobre as marcas, é fundamental principalmente conhecer o pé do paciente, né? Então, que tipo Sim, de sim, sim. medidas ele tem? Né? Então, a gente observa hoje, por exemplo, o paciente fala: gostei de um tênis tal que eu vi na propaganda, vi um corredor que ganhou tal prova.
Mas a questão é, será que as dimensões do seu pé são compatíveis com esse perfil de marca, com esse modelo em específico, né? Então essa é a grande questão que a gente observa. E aí dentro disso, né, a gente vem pesquisando e utilizando alguns dispositivos, até muitos deles antigos, Sim. né? Já não sei se você já usou ou tem usado no consultório, por exemplo, o Branock. Não, esse eu não usei não, ainda não. Legal. Lá nos Estados Unidos, né, alguns estados, eles têm o hábito de utilizar um dispositivo semelhante a esse aqui, no caso. Sim, sim, cara. Pá, sim, sim, sim. Agora, vendo, Legal, já né? me veio. Nunca encontrei, cara. Nunca encontrei, mas acho super bacana. Super bacana, né? Eu com uma Bem aluna, bacana. uma grande aluna minha, a Luana, inclusive, que foi uma das que iniciou essa pesquisa de tênis, a gente acabou importando então esse material para nos ajudar na pesquisa, né? E ele é muito legal porque, tanto que lá em inúmeras lojas de calçados, não só de tênis, mas de calçados no geral, utilizam esse dispositivo, né? Que você pode observar aqui, por exemplo, você encaixa, né, vamos dizer, a articulação metatarso-falangiana do primeiro raio, lá, o famoso Sim, joanete aqui, no sim. caso, encaixa, né? E aqui a gente tem as medidas, então, de largura, coisa que a gente observa aqui no Brasil, nos tênis, nos sapatos, não tem essa mensuração, né? Então, Sim, sim, vira sim. e mexe acontece, né? Você observa que o cara vai comprar um tênis, sei lá, 42, 43, aí o cara vai lá numa marca e fala, poxa, na marca tal tem que ser 42, na marca tal tem que ser 43. E isso, na verdade, vem pela questão não do comprimento, basicamente. Obviamente também tem grande influência, mas muito pela relação largura do cabedal anterior, né? Largura, é isso. Algumas formas mais estreitas, outras formas largas, formas Perfeito, médias, e aí acaba exato, não tendo uma padronização, né, cara? E aqui a perfeito, gente não chega no Brasil às variações de largura, né? exato, Nos Estados Unidos tem bastante a variação número 9, E2E, perfeito. WD, Wires, né? Então eles têm essas variações aí de largura que é super importante, né, cara? Com certeza. A gente observa, né? Depois eu acho que a gente vai entrar um pouco nesse assunto também, mas muitas das Sim, lesões elas acontecem, na verdade, por cabedal anterior estreito, né? Então, sim, lesões sim, de sim. unha, neuroma, o próprio desvio do hálux valgus se intensifica, né? E aí, então, isso vai muito além da questão do próprio amortecimento, né? Então, uma coisa que eu observo, e aí que foi a grande sacada desses estudos que a gente teve em conjunto aos alunos, que é mensurar todos os tênis do mercado, praticamente. Então, a gente fez um levantamento de largura, comprimento, drop, ângulo de amarração, tá? E altura aquileana, no caso, lá, né? Onde fica o topo ali do Aquiles, ali na região do exato, né? Do contraforte. Então a gente fez esse levantamento com o intuito, na verdade, de bater na tecla com essas marcas, enviar para o saque das marcas, que na caixa desses calçados vem em conjunto também a descrição dessas medidas, para que Claro, possa ser claro. prescrito aos usuários, né? Facilita, né? Facilita o trabalho tanto nosso como prescritor e do próprio paciente na hora de escolher, que ele já vem ali pré-determinado e fica mais fácil da escolha, né? Perfeito. Além desse, até, Rafa, eu uso esse aqui, porque é, na verdade, como se fosse um paquímetrozinho, na verdade, que a gente utiliza também para pôr dentro do tênis. Então, esse aqui, o Branock, a gente utiliza para medir o pé, tá? Legal, E esse aqui a gente utiliza para medir o tênis, bacana. tá? Então, a gente coloca lá no interior do tênis, peguei aqui uns brinquedinhos, assim, mas só para você entender aqui, pessoal. Então, você pega um tênis lá e coloca lá dentro, né? E aqui você consegue observar, então, a altura, né, do Aquiles, você consegue ver o comprimento real e identificar então se é compatível ou não com as medidas do pé, no caso, né? Perfeito, perfeito. Cara, e começando já a gente falar um pouquinho dos temas que nós selecionamos para essa live, tem um ponto que eu acho que a gente precisa começar, que eu acho fundamental, que é falar um pouco sobre o início, sobre diagnóstico, né? E isso não é de hoje e me preocupa muito o que a gente vê no mercado, por exemplo, algumas lojas fazendo testes mais simplificados, fazendo testes automáticos para definir os tipos de tênis que aquele atleta, que aquele corredor deveria utilizar, cara.
E o que a gente nota é que são coisas mais simplistas. E quando, na verdade, muitas vezes não é tão simples assim você definir essa escolha do tênis. E isso fica a cargo de um vendedor, de uma pessoa que muitas vezes não é especialista no assunto e que acaba é, dando ali, digamos, um diagnóstico funcional, um diagnóstico biomecânico da coisa. Então, isso tem me preocupado, cara. O que é que tu tem visto sobre isso? Qual é a tua Legal, né? opinião e o que é que tu acha? Show de bola. Eu tenho, até como enxerido de certa maneira, fui a algumas lojas lá, como, vamos dizer, como cliente para observar a metodologia aplicada de avaliação, né? Principalmente o famoso teste da pisada, né? Você joga no Google lá e aparece o teste da pisada, que nós profissionais chamamos de baropodometria, no caso, né? Uma coisa que é fundamental entender, e aí eu observei alguns erros nessa característica, que eles colocam pé cavo como pé supinado, por exemplo, né? Ou pé Tentam fazer uma plano. associação direta, né? Exato. E a gente sabe que para ter um grau de supinação tem diversos fatores, tem que se analisar retropé, mediopé, antepé. E obviamente que tem todo um viés aí, vamos dizer, de indicação, até por ser a própria loja que está fazendo a avaliação. O que eu já observei até alguns colegas fazendo um serviço interessante, prestando serviço para lojas. Sim, Tá? bacana, isso é bacana. Isso eu achei algo interessante. Obviamente tem que se observar alguns conceitos, principalmente preservação do paciente, né? Mas é algo interessante, que aí já faz uma análise biomecânica da corrida durante, né, o ato na esteira, analisar a biomecânica do que a gente vai comentar depois lá do foot strike, por exemplo, né? Sim, E a gente observa que tem muitas coisas além do simples dizer pé pronado, pé supinado, né? Muitas perfeito. vezes aqui em Curitiba e região eu vou em provas de corrida para fazer a avaliação dos corredores, sabe? Para estudos ou mesmo até eles contratam esse perfil de serviço para fazer uma avaliação pré e pós corrida. E a primeira pergunta, acho que a clássica talvez seja para você também. E aí, doutor, meu pé é supinado, pronado ou neutro? Né? Qual é o tênis que você me indica? Tá? E aí, obviamente, a gente observa que para chegar nessa resposta, tem muitas coisas além disso. Né? Tem que ver mobilidade do tornozelo, o quanto o quadril está interferindo ou não, né, nesse grau de pronação ou supinação. Se existe alguma alteração de eixo, por exemplo, né, quando a gente observa em consultório, às vezes pedindo um raio-x panorâmico, por exemplo, vendo o eixo em bipedestação. Então tem muitos fatores, a avaliação postural e principalmente, né, o que é mais determinante, que é a avaliação do movimento em si. Né? Testes específicos, testes que envolvam confiabilidade, especificidade, sensibilidade, que aí sim, em conjunto a baropodometria, em conjunto a estabilometria, em conjunto a avaliação biomecânica da marcha. Opa, aí legal. Então, sempre, né, aquela frase determinante, né, que a clínica é que prevalece sempre. E, obviamente, fazendo a clínica casado com essa avaliação tecnológica. Né? Tudo que é baseado em evidências, em quantidade, é muito mais confiável. Né? A gente consegue fazer um comparativo antes e depois. Portanto, a loja não faz isso. Né? Não tem todos esses dados, depois laudando. É uma avaliação. Eu brinco assim, que eles têm uma bazuca, mas quem está atirando é o índio. Né? Exato. Então a gente precisa ter todo um laudo bem descrito e principalmente não adianta laudar um monte de nome complicado, né? Que às vezes um colega vai receber esse exame e não entende nada porque não tem a experiência. Então é importante fazer o quê? Essa correlação direta com a clínica do paciente, né? Claro, o corredor, muitas vezes, ele se deixa seduzir pela questão do gratuito, né? Por ser algo gratuito. Perfeito. E muitas vezes esse pode ser o famoso barato que sai caro, né? Ele pode não ter aí as suas características individuais enquanto corredor acabam não prevalecendo quando se faz esse teste muito simples. A ideia, o tanto que você faz, o que eu faço, a ideia não é dificultar o acesso. Não, a gente quer, na verdade, facilitar esse acesso, gerar uma entrega maior para os pacientes, para os corredores,
e algo com grande valia, algo que não está restrito a somente uma pisada pronada ou uma pisada supinada, e sim, inclusive, a poder numerar, mapear fatores de riscos que podem ocorrer, por exemplo, para um cara que está começando a correr, né? Essa que eu acho que é a ideia do nosso trabalho que a gente faz, né? E aí a gente vê vários erros em testes de loja. Por exemplo, determinadas lojas usam padrões de tênis já pré-definidos. E muitas vezes esse padrão de tênis que eles utilizam, a base, a entressola é muito estreita. E aí essa entressola estreita vai favorecer a instabilidade e acaba dando falsos positivos ou falsos negativos. E aí o corredor acaba indo nessa onda, o que não é bacana. Então, o que eu digo é o famoso barato que pode sair caro, né? E ainda mais aqui no Brasil, né, que os tênis são extremamente caros, né? Então, às vezes o cara fala, puxa, tô economizando no exame, na consulta, mas está comprando um tênis de R$ 800 e que foi um tênis errado, né? Então, é exatamente essa analogia que você acabou de fazer. Perfeito. Cara, sobre os critérios aí que a gente vai colocar para vocês, o que eu estava falando na live no início, é que muitos corredores chegam para nós, para mim, para você, e para os outros colegas que estão aqui assistindo, perguntando: me indica qual é o melhor tênis que existe no mercado, né? Para corrida. Normalmente é assim que funciona. Então, isso daí não é bacana. Existem alguns critérios, né, para a gente definir. E um critério que está muito em evidência e que as pesquisas falam bastante é sobre a característica conforto, né? Conforto. E aí, por exemplo, o corredor que pega uma revista Runners ou pega uma coisa na internet, sai uma matéria falando, na hora de escolher o tênis, priorize o seu conforto. Só que ele vai lá e, de repente, ele sentiu conforto aí em correr, por exemplo, com o Quixote da vida. Digamos que ele se sente muito confortável, agradou o preço, e aí é o Quixote que ele deve escolher? Será que não existem aí alguns filtros para se colocarem em cima dessa variável conforto? Legal, perfeito. Você falou exatamente do Quixote, né? Você pega lá daquele grande corredor, década de 60, lembra do Abebe Bikila? Lembra? O corredor etíope? Esse cara ganhou as Olimpíadas de Roma em 1960 correndo descalço. E para ele era confortável correr assim, né? Confortável e performático, né? Então agregava os dois fatores que ele realmente gostava. Depois teve uma outra corredora também, que era a Bud, e ela no caso corria descalço, ganhava inúmeras maratonas, só que ela desenvolveu inúmeras lesões e falta de conforto. Exatamente isso que você comentou. Daí ela começou a adotar o tênis como uma ferramenta de conforto. Esse foi o grau de elegibilidade para a escolha do tênis dela e, obviamente, prevenção de lesões. Então isso que você falou é extremamente plausível, né? O conforto é fundamental. Até porque quando a gente fala de corredor, né, uma intempérie extremamente provocada na corrida é o suor, né? E o suor, muitas vezes, faz com que o pé produza o famoso cisalhamento, né? Que é aquele deslizar, o escorregar para frente e para trás. E isso, né, muitas vezes é responsável por fazer bolhas, lesões de unha. A gente brinca lá, o cara que gosta de fazer uma maratona, tá aqui até a Carol, esposa do Felipe, grande amigo nosso faz Ironman. Você pega um cara desse que faz Ironman, por exemplo, né? Esses caras raramente param por causa de uma dor no joelho, né? O cara, o que mais incomoda ele é bolha, lesão de unha, é aquele pé que está completamente destruído durante a prova, tá? Então aí esse quesito conforto que você falou, e aí a qualidade de transpiração do tênis, até a questão das unhas, que a gente vai falar muito sobre o quesito amarração também, que eu acho que é algo fantástico nesse aspecto também. Então, conforto eu acho que é fundamental, né? O cara colocar o tênis, sentir, opa, legal, tô pisando nas nuvens aqui, tô andando nas nuvens. É um fator fundamental agregado a conceitos biomecânicos, com toda certeza, né? Até você... O que eu acho bacana dessa questão do quesito conforto, é importante que a gente coloque, na verdade, a gente faça comparações de tênis que possam estar na mesma prateleira, né? Perfeito. E essa definição,
ela vai ser de acordo com o perfil do corredor. Então, por exemplo, vamos exemplificar aqui. Eu costumo falar que, normalmente, o corredor iniciante, aquele que tem alguns fatores de risco que podem proporcionar lesão e que não tem uma condição ideal para começar a correr, eu sugiro que ele compre um tênis de melhor amortecimento, um tênis da categoria amortecimento. E daí, a gente seleciona alguns tênis de mesma prateleira, e aí, no caso, a gente coloca para ele, ó, a sua escolha pode sim ser baseada no conforto, né? E aí a gente dá um norte para ele, para que ele possa aí escolher da melhor forma, baseado nesse quesito conforto, óbvio, né? Sim. E alguns se adaptam ao conforto de acordo com flexibilidade, por exemplo. Tem pacientes que chegam aqui ao consultório, puxa, eu gosto de um tênis rígido, né? Aquela linha já mais stability, vamos dizer assim, né? Tem outros que já gostam daquele tênis extremamente flexível, né? Mais minimalista. Então, vai muito realmente desse conceito. E aí que vai entrar, muitas vezes que eu observo, a relação conforto muito com o grau de força intrínseca dos músculos do pé, sabe? Então, se o cara chega, que é a grande maioria que a gente observa hoje, cada vez mais, né? Ainda mais depois a gente vai falar sobre os tênis de carbono, na minha opinião, isso gera um grau ainda maior de fraqueza para os pés. O cara, ele começa a correr com o pé fraco. Então, obviamente, o que acontece? Um tênis que é muito flexível, que no caso não tem aquela capacidade, por exemplo, né, de empurrar o chão, esse cara vai sofrer muito com esse tipo de tênis, né? Porque o pé é fraco. Sim, sim. E o Bennonig, né, cara, que é o canadense, que é um dos caras que mais fala sobre tênis, eu acho que seria o ícone aí de calçados de tênis no mundo. Ele fala, recentemente, alguns anos atrás, ele fez um artigo falando sobre os dois paradigmas, né, que ele considera em relação a calçados, a tênis de corrida. Um que era o conforto, outro que era o caminho preferido, né, das articulações, do movimento. E ele coloca que, basicamente, a ideia de um tênis não é modificar a movimentação, é tentar manter o seu caminho preferido, o caminho que o corredor já considera como preferido, claro, podendo ter algumas variações, como, por exemplo, o corredor que entra muito com retropé, um ângulo aí de dorsiflexão alto, muitas vezes ele pode comprar um outro tênis, mas que ele consiga diminuir essa dorsiflexão e não necessariamente mudar. Então ele coloca alguns pontos que eu acho que é interessante, né? Perfeito. Concordo plenamente. E aí, fala aí. Até existe, né? Por exemplo, tem um cara que até que eu dou uma dica aí pro pessoal que tá em casa e tal, para leitura da quarentena. Não sei se você já leu esse livro aqui, cara. Esse aqui para mim é livro de cabeceira para quem curte parte de corrida. Livro do Daniel Lieberman, né? Que é a história do corpo humano. Esse cara hoje talvez um dos maiores pesquisadores, exatamente, que você comentou. Ele, no caso, não voltado especificamente à tecnologia de tênis, mas falando sobre biologia evolutiva, no caso, né? E é um barato esse negócio, né? Ele foi aquele grande cara que estudou os picos de pressão e aí chegou nesse estilo de foot strike que a gente tem hoje, que é diferente daquele que era do passado, né? E ele comenta muito sobre essa relação do conforto calçado, ou seja, o calçado se adapta, né, ao indivíduo, e não o indivíduo que se adapta ao calçado. Né? Sim, então isso é fundamental. Interessante, já que você falou aí no Lieberman e nos foot strikes, a gente pode de repente escolher um determinado tênis de acordo com o tipo de strike desse paciente, desse corredor. Legal, perfeito. Fazendo até retroceder um pouquinho esse conceito, né? Só o pessoal entender o que é o tal do foot strike, né? Seria então o golpe de entrada do pé, vamos dizer assim, né? Fazendo uma tradução direta, ou no caso o contato inicial, a fase de descarga inicial. Aí tem sempre, né, uma história de tênis, né? Obviamente, se observar, a grande maioria dos tênis vem com a característica de um dropzinho alto,
né, com retropé mais elevado e que vai gerando esse descenso, né? Tradicionalmente, até alguns estudos mais antigos falam que é o famoso 12 milímetros, né? Que é um padrãozinho que foi criado lá de elevação. E por que era feito isso? Exatamente porque a grande maioria desses corredores tinha por característica usar o retropé como questão de contato inicial. E aí por isso que eu caso muito com essa relação do próprio Lieberman, que o Lieberman é um grande defensor de calçados mais minimalistas, calçados mais protetores do pé, vamos dizer assim, contra abrasão, lesões de pérfuro cortantes, somente isso e não como função, vamos dizer, de performance direta do calçado influenciando na corrida. E ele comenta muito, né, sobre essa relação do foot strike de antepé, no caso, né, de médio pé para antepé, ok? Porque ele estudou muito sobre corredores em algumas tribos específicas, variações de corredores que corriam descalço desde jovens, e um dos fatores que ele observou é que esses caras têm como característica, né, o foot strike de médio pé e de antepé, tá? E, obviamente, então é isso que a gente vai ter que entender. Quando o paciente chega no consultório, né, um dos grandes objetivos de avaliação que eu faço é analisar esse corredor descalço. Eu faço uma simulação de corrida descalço na baropodometria e também faço uma simulação com o tênis. Obviamente que o tênis ele tem superfície de contato, então obviamente que na barra vai ficar uma bagunça, algo semelhante a isso. Só que eu quero saber qual que é o ponto de contato inicial, qual que é o foot strike desse cara. É retropé, é médio pé, é antepé, entendeu? Porque obviamente eu não posso avaliar somente descalço correndo, porque o cara não corre descalço, né? Então, para entender o que eu quero dizer com isso, o quanto que o tênis está influenciando na corrida dele, ou o quanto a corrida dele está influenciando, a biomecânica dele influenciando o tênis, né? Então, eu acho que isso é algo importante. Então, entender foot strike de antepé, médio pé e retropé. Quando a gente fala, por exemplo, hoje também de foot strike, tem que ter uma direta relação, e aí os estudos dele também provam isso, que é a questão de cadência, né? Então, o número de passos por minuto, tá? E a gente consegue observar, então, depois podem até usar, pessoal, dica legal, usem lá aplicativos de metrônomo, tá? Aplicativos que a gente usa para quem faz, de repente, toca algum instrumento, né? Piano, bateria, afins. O pessoal usa muito metrônomo para gerar esse ritmo, né? E dá para utilizar o metrônomo também na questão da corrida. E o que eu te falo? Por que dessa questão? Porque no metrônomo, você colocando lá, nesses estudos provaram o quê? Que sujeitos que correm a uma cadência aproximada a 180 passos por minuto têm por característica entrar com o pé abaixo do quadril, né? E para que o pé entre abaixo do quadril, automaticamente esse indivíduo precisa ter boa mobilidade de tornozelo. Né? Que aí vem, né, Rafa, que daí vem aquela famosa, o estudo que a gente aprende muito nas formações de baropodometria, que é o famoso pêndulo invertido. E a brincadeira legal do nosso corpo, né, quando a gente fala em pêndulo invertido, que na verdade o nosso corpo, em análise baropodométrica, em bipedestação dinâmica, no caso, né, caminhando ou correndo, nós somos, na verdade, 3 pêndulos invertidos. Né? Que é um pêndulo, né, tornozelo-joelho, joelho-quadril, quadril-tronco. Tá? Então veja quanta coisa que a gente precisa observar em relação a foot strike para aí sim, né, fazer a prescrição correta do calçado. Então primeiro entender o que ele faz para depois, né, prescrever isso. Isso, uma coisa legal que você falou, cara, a questão do foot strike, que é esse contato inicial, é que muitos corredores às vezes não se atentam para isso. E o nosso papel é prescrever, indicar os melhores tênis de acordo com essa característica que esse corredor apresenta. Sem entrar no mérito do que se vale a pena mudar o tipo de contato ou não. Né? Eu vou dar um exemplo para você e para os colegas que estão assistindo. Nos últimos 3, 4 anos, os tênis da Roca, né, da Rocco Neoné, passaram a ser tênis muito escolhidos por vários corredores, né? Por ter uma entressola bem alta, por alguns corredores acharem confortáveis e, teoricamente, ser um sinônimo de proteção maior para as estruturas. E aí, esses tênis, como são modelos rocker shoes, né? Modelos como se fossem cadeiras de balanço, eles são tênis, na verdade, que te estimulam a ter um contato mais com o médio pé.
Só Perfeito. que na clínica, muitas vezes o que a gente observa é o seguinte: são corredores usando esse tipo de tênis, e na hora que a gente faz a avaliação, aí você nota que são corredores de retropé, até mesmo corredores de antepé. Então, são pessoas que estão usando o tênis e, na verdade, eu diria que não estão aproveitando aquilo que o tênis poderia proporcionar para eles, que seria o contato, vamos dizer, inicial de médio pé. Então, Perfeito. aí o que é que acontece? Aí muitas vezes eles falam, não, Rafael, então eu vou tentar mudar esse contato inicial, vou passar a tocar de médio pé. Só que aí é mais difícil para o corredor fazer essa mudança. Muitas vezes essa mudança não é o melhor para ele, já que aquele contato de retropé foi o contato que ele escolheu, é o contato preferido dele. Então, na Perfeito. verdade, ele teria que ter um tênis que colocasse, que deixasse ele livre com o contato dele de retropé e não necessariamente um que estimulasse de médio pé, como, por exemplo, os tênis da Roca ou outros modelos de tênis. Perfeito. Longe de mim de dizer que é um tênis ruim, tá, pessoal? O tênis, Não, na não. verdade, eu quase não considero nenhum tênis ruim. Eu acho que o tênis tem que ser adequado à sua característica individual. Perfeito. Isso que você falou, Rafa, por exemplo, né, da Roca, só para o pessoal entender direitinho o que é esse tênis. É um tênis, obviamente, muito diferente desse, que ele tem uma entressola bem grandona aqui embaixo, tá? E a gente pensa que um tênis como esse tem um drop diferente, grande, não tem. Esse, a Roca, a grande maioria varia, fica em torno de 5 milímetros de drop, né? Então é um tênis quase que flat, né, em comparação a um Skechers, a um ASICS, a um Mizuno, principalmente. Então ele é um tênis com drop quase que zero, ele é um tênis quase que reto praticamente, apesar de visualmente, né, ele ter esse desenho. Isso que você falou, Rafael, por exemplo, jamais de ser um tênis ruim, pelo contrário. Tem alguns casos que eu acho ele show de bola. Por exemplo, tem o paciente que tem fascite plantar crônica. Esse cara tem uma prova, por exemplo, o cara não pode parar de correr. A gente sabe que isso é uma realidade muito comum nos nossos consultórios. O cara não pode parar de correr. A Roca, por exemplo, esses tênis Rocker Shoes são super legais para evitar esse movimento de quebra dos dedos, né? Esse movimento que a gente chama lá do wine glass effect, que seria o efeito molinete, tá? Sim. Pro cara, né, de tendinite do flexor do hálux, pro cara da fascite plantar crônica, eu acho esse tipo de tênis, por exemplo, Rocker Shoes, show de bola, né? Obviamente que... Não, pode falar. Obviamente que ele não vai ficar com ele para sempre, porque senão cada vez mais esse pé fica hipotrófico, tá? Então a gente vai gradualmente desmamando, porque senão ele fica dependente desse tipo de tênis. Eu brinco assim, agora, Rafael, o pessoal está começando a vir para as reavaliações, e agora uma fase que eu observo que fascite plantar cresceu de maneira exponencial. Por quê? Andando descalço em casa. O pessoal está descalço. Sim. E os pés são fracos. Se são fracos, significa o quê? Que sobrecarregam a face a plantar. Moral da história, agora vai chover paciente com fascite plantar. Isso aí, cara, e é bem interessante, entrando do que você já falou, e até que o João comentou, fez alguns comentários a respeito de contraforte e tendinite. Existem alguns modelos de tênis, alguns modelos que podem ser mais apropriados para pessoas que têm determinadas patologias, né? Legal. Os modelos aí que a gente comentou, por exemplo, os Rocker Shoes, né? Os chamados, por exemplo, os tênis da Roca e outros modelos, os modelos cadeira de balanço, que a gente chama, por exemplo, já existem trabalhos que mostram que eles podem ser uma boa escolha para as pessoas que têm tendinopatia, né? Tendinopatia do Aquiles, porque justamente dá uma proteção maior no movimento ali do tendão calcaneano. Perfeito. Então, tem uma sequenciazinha de 3 trabalhos ali que mostram um efeito bacana para a tendinopatia do Aquiles, né? Sim. É aí que eu acho uma coisa interessante se observar também, e concordo plenamente com você, Rafael, da tendinite de Aquiles. Só que existe um grande porém que eu observo nos Rocker Shoes, que boa parte deles tem um contraforte total. E esse contraforte sem abertura no Aquiles, muitas vezes produz esse cisalhamento, sabe? E aí corrobora muitas vezes para aquela bursite retrocalcaniana,
o Haglund, por exemplo, tendinopatias crônicas do Aquiles, né? Então, eu não enxerguei até hoje um tênis, por exemplo, que consiga ter essa inflexão, né, um tênis rígido, ok? Essa incapacidade de flexibilidade demasiada, agregado a um contraforte aberto, sabe? A grande maioria deles tem esse contraforte rígido, ou seja, ele melhora pelo Rocker Shoes, entretanto, o contraforte não ajuda. Isso é verdade, isso é verdade. Então Né? tem essas outras características. Uma outra conduta talvez interessante para quem tem a tendinopatia é fazer o que se chama de heel lift, né? São como se fosse a calcanheirazinha, que Perfeito. muitas vezes nos tênis de drop maior, nos tênis de 12 milímetros, de repente pode ser também um norte para quem tem as tendinopatias de Aquiles, né? Legal. Aproveitando essa tendinite de Aquiles, a gente observa também tem alguns papers bem legais comentando sobre o grau de supinação, né, o varo de retropé, como um dos fatores também que corroboram para essa tendinopatia. E aí já vai de encontro legal, de repente, de se raciocinar em tênis também com um fator de correção, de minimização, vamos dizer assim, de supinação também, né? Então isso é uma coisa importante a ser observado. E um fator que é determinante muitas vezes nesses pacientes é a falta de mobilidade para dorsiflexão, que nem a gente comentou anteriormente, né? E aí que vai dessa questão que você falou da calcanheira. E aí a gente poderia matar esse problema, vamos dizer assim, amenizar temporariamente esse problema pela questão do drop. Né? De repente, aí pensando num tênisinho com um drop maior, um Mizuno Creation, por exemplo, da vida, né? Que tem um baita de uma variação de drop. Tá? Esse é um tipo de elegibilidade de tênis que pode aliviar o tendão. Mas repetindo, eu não posso fazer com que o tênis seja a muleta desse paciente, desse corredor. Isso, né? Porque senão ele vai ficar dependente dele para a vida inteira. O cara vai começar. Eu brinco assim, fascite plantar, Rafael. Não sei que época do ano que você mais tem. A tua realidade é bem diferente da minha, porque você mora no litoral, né? Mas a minha realidade, eu brinco assim, que eu faço dinheiro com fascite plantar em fevereiro. Porque o pessoal volta da praia, né? Que o pessoal tem muito hábito de ficar em temporada, né? Então fica um mês na praia, 2 semanas e tal. E o que esse cara faz? Caminhar no calçadão, vai, volta, vai, volta. Coisa que o cara não fez o ano inteiro. Na praia o cara vai, volta, ou descalço, ou usando aquele chinelo, né, famoso, bem flexível. Que aí o cara vem o quê? Fácil de plantar. Por quê? O pé é fraco e calçado extremamente flexível. Né? Verdade, verdade. Não me atentei para esse detalhe ainda do período, mas vou dar uma olhada. A Sandra fez uma pergunta, diz como fortalecer o pé para ficar forte. Sandra, existem alguns exercícios que a gente chama de foot core, né? Eu costumo passar para os pacientes um protocolo de 8 semanas, onde tem vários exercícios que envolvem ficar na ponta do pé, utilizando os 2 pés, depois um pé, fortalecendo com a toalha, enfim, tem vários exercícios que podem ser feitos para fortalecer a musculatura do pé. Então, assim, é fundamental ter o pé forte para poder ajustar. O Denis perguntou uma coisa. Até se quiser depois. Assim, a gente pode mandar, né? Depois pode disponibilizar. Isso, exato. Até se a Sandra quiser, depois se ela quiser seguir no YouTube, eu inclusive escrevi uma matéria essa semana, uma matéria, na verdade, não, um vídeo, né? Sobre footcore. Falei exatamente sobre isso. Inclusive eu disponibilizei um artigo bem legal lá, publicado na revista, no Jornal Britânico de Medicina do Esporte, que foi um artigo que virou um pouco essa chave, acho que foi de 2015, se não me falha a memória, que ele atenta muito à questão do footcore. E até uma reflexão que a gente tem que fazer, fruto da faculdade e tudo mais, nós não sabemos músculos intrínsecos do pé. Né? Então... O Denis fez uma pergunta, eu acho que é relativa ao contraforte. Se o contraforte, acho que você falou mais rígido, seria para reduzir a possibilidade de instabilidade do retropé. Legal. O contraforte, perfeito. Isso que você falou, né? Um dos grandes fatores dele é como se fosse ele vai abraçar o tornozelo, né? É como se fosse uma ferradura posterior abraçando, tá? A grande questão
por exemplo, tem alguns tênis, algumas marcas, né? Por exemplo, a ASICS, ela tem um contraforte bem robusto na grande maioria das vezes. Só que o cara tem uma lesão no tendão de Aquiles, tá? Vamos dizer um Haglund. Então aquela convexidade de retropé, bem desconfortável. Esse é o cara que detesta atrito. Agora pensa aquele contraforte cisalhando contra o tendão. Então você acaba não recuperando, né? Aquele tendão. A gente faz aí trabalho excêntrico, né? A gente utiliza muito treino excêntrico para tendão. Aí dá-lhe excentricidade, né? Começa a melhorar, tiros de colágeno no tendão, mas o tênis continua raspando no tendão e nunca melhora. Então por isso de ter aquele vão, ter a estabilidade que o contraforte deve produzir, entretanto tendo esse vão no contraforte. Legal. Uma coisa que me preocupa, Zé, é em relação a muitas marcas hoje, elas têm tentado fazer, cada dia que passa, tênis mais leves, né? Essa questão do peso parece que é uma obsessão das marcas em reduzir o peso. Claro que essa obsessão das marcas ela é baseada naquilo que os clientes que compram os seus produtos, na verdade, querem. Então, muitos clientes acabam querendo um tênis mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. E aí eu acho que muitas vezes acontece aí um processo de desinformação das marcas e até mesmo dos próprios clientes sobre isso. Tênis leve são tênis que acabam exigindo muito da musculatura do corredor, né? E a gente sabe que, por exemplo, corredor é quase que um inimigo do treinamento de força. Poucos corredores fazem o treinamento de força adequado, mas querem usar um tênis leve. Claro, aquele corredor que tem um biotipo, canela seca, tipo o meu grande amigo Gutenberg, que está aí na live, aí o cara vai correr com um tênis levinho, um tênis de 150, 200 gramas. Mas um corredor já mais pesado, um corredor mais fortinho ali, já não consegue correr com um tênis leve, né, cara? Então isso é uma coisa importante para se deixar que tênis leve não é para todo mundo, não é isso? Perfeito, concordo plenamente. Aí por isso que é fundamental entender e fazer uma avaliação funcional primeiro do indivíduo, né? E aí vem as tecnologias que vão dar esse amparo para essa avaliação, como a baropodometria, né? Esses dias teve uma live bem legal contigo aí também sobre termografia, qual que é o nível de estresse muscular desse paciente. Eu utilizo muito a termografia como critério de avaliação também, até de prescrição, ajudando, contribuindo na prescrição do calçado, fazendo testes de estresse mecânico, então simulando corrida, simulando gestos funcionais como passada, fundo, afins, para entender melhor essa questão do grau de força, né? No meu mestrado, inclusive, eu fiz uma avaliação eletromiográfica sobre o pé, músculos não intrínsecos, que obviamente aí precisaria de uso de agulha, né? E aí o comitê de ética e tudo mais acaba segurando bastante, mas utilizando músculos extrínsecos com inserção no pé, né? E aí a gente observa que esses músculos são muito fracos e um dos grandes motivadores aí de pé plano e afins. Então realmente o que você falou, leveza é legal? Legal. É performático? Com certeza, né? Entretanto, para chegar nesse nível, temos muito a caminhar no conceito biomecânico para aí sim ter a legibilidade desse perfil de calçado. Exato. O que eu costumo falar também para os corredores, que aqueles que querem realmente ter um tênis leve, eu costumo fazer uma espécie de alternância, né? Sugerir que ele utilize um tênis leve, por exemplo, nos treinos de tiro, nos treinos mais curtinhos, e muitas vezes utiliza um tênis mais estruturado para tênis mais longo. Lembrando que o cara que vai fazer uma maratona, ele tem que pensar no resultado final, que é a prova, né? O treinamento é um treinamento muito exaustivo. Então, não tem motivo para que ele corra risco à toa, por exemplo, fazendo um treino lá de 33, de 30 quilômetros, com tênis extremamente leve, querendo bater recorde durante esse treino. Lembra que o objetivo dele é a maratona. Então, Perfeito. E aí você falou um negócio bem legal, o Rafa. menos desgastante possível.
Perfeito. E aí que você falou um negócio bem legal. Por exemplo, você tem um tênis na prova e um tênis no treino, né? Existe um negócio que tem que ser extremamente respeitado dentro da biomecânica e da cinesiologia, que é a neuroplasticidade, né? Ou seja, a neuromodulação. Eu faço um exemplo muito rápido aqui. Você, Rafael, quando pequeno, começou a andar de bicicleta, tua mãe colocou 2 rodinhas na tua bicicleta e ela viu, legal, parece que o Rafael está indo bem. E ela resolveu tirar a roda da tua bicicleta e você caía, começou a parar de cair até o momento que parou completamente. Até que você, depois de 10 anos sem andar de bicicleta, pegou a bicicleta e conseguiu andar tranquilamente. Significa o quê? Que você gerou neuromodulação, né? E isso só acontece martelando, 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 repetindo, repetindo, corrigindo. E isso é fundamental, então, também no fator biomecânico do indivíduo, fator intrínseco, e também componentes extrínsecos, como o caso do tênis. 2 temas legais aí para a gente finalizar e abrir para algumas perguntinhas. O primeiro é em relação à amarração, né? Eu vi um comentário de um colega que falava assim, os corredores dão muito feedbacks negativos para tênis pesados, isso é uma verdade. E muitas vezes, não só para tênis pesado, mas para outras coisas. E uma das coisas que eu acho super negativo, o feedback, é em relação à amarração, né? Todo mundo quer praticidade, todo mundo quer chegar lá, amarrar o tênis uma vez por mês, só tirar o calçado lá do pé e colocar sem amarrar novamente, cara. E aí, por isso, as grandes indústrias de calçados começaram a pensar, poxa, eu vou começar a fazer tênis que eu não precise ter cadastro e que tenha menos furos. E aí, cara, começa a abrir uma série de precedentes. Quanto menos furo, menos estabilidade esse corredor vai ter. Então, isso daí é um problema grave. Como é que eles compensam essa quantidade de furo reduzida? Eles acocham mais o cabedal, mudam o estilo do cabedal, e coloca o knit lá, que é o tricô, e estreita mais o tênis. E aí vem os problemas, como você falou, por exemplo, de unha, etc. Então, eu acho essa questão da amarração importantíssima. Eu queria que você falasse um pouquinho também tua visão sobre isso. Perfeito. Uma coisa que eu acho super legal, e aí que se observa que tem algumas marcas que tem diferenças, e foi um dos fatores que a gente observou em alguns estudos, que é o ângulo de amarração, né? Então você pega o tênis lá e você observa o último orifício, e isso produz um ângulo, ok? Tem alguns estudos até citando aqui a Gi e a Laís, umas alunas nossas lá da universidade, a gente está fazendo um estudo até com tênis para crianças, né? E esses estudos provam realmente, apontam na verdade, não provam, desculpe o erro, mas que 45 graus seria um número legal para o último orifício de amarração, tá? Ou seja, a função é produzir essa estabilidade do complexo tornozelo e pé. Só que o que acontece? Existem algumas marcas, a Adidas, por exemplo, é uma delas, né, que a gente observa que a área de amarração é pequena em comparação a outras marcas. Tá? Eu sou fã, por exemplo, de área de amarração grande. Tá? Sim, por quê? Sim. Né? Porque a amarração ela ajuda a personalizar o tênis em pró ao usuário. Tá? Okay. Então, por exemplo, o cara tem um dorso bem alto, pé bem cavão com dorso bem alto. Opa, legal, vamos usar a amarração a favor disso, até porque a gente tem estruturas vasculares, dorsais e neurológicas muito importantes. Então você pensa no cara que está fazendo uma maratona, o pé já está inchado e o dorso completamente comprimido, putz, né, não é legal. Daí vem um dos fatores que você comentou, dos cadarços elásticos, já que o cara só põe o pé lá, muito usado em triatleta, principalmente por causa da transição, né, de bike corrida. Então a gente observa o quê? Que já vem com o cadarcinho lá pronto. Só que a grande questão é, esses cadarços elásticos, quando você puxa, ele gera um tensionamento único, né? Ou seja, ele não consegue diferenciar o antepé, né, a região do dorso ali do meio, próximo do tornozelo. Existe uma marca, tá bem difícil de achar aqui no Brasil, Rafa, não sei se você já chegou a indicar alguma vez, chama-se X10X, é um cadarço com os gomos, tá? Não, esse não, ainda não. Então, é um cadarço bem legal, um cadarço americano, que ele tem gomos.
Então você coloca a tensão no ponto que você quer. E aí você deixa pronto lá, põe o pé e tá pronto, entendeu? Então essa é uma opção, vamos dizer assim, um pouco mais preguiçosa, né? Ou seja, está pronto lá o cadarço, de certa maneira. Só que ele é um pouco mais personalizado a compressão do que um cadarço elástico comum, tá? E aí que eu sou fã e eu estou observando que está mudando bastante. Os cadarços agora estão começando a ter elastano, tá? Sim. Coisa que não tinha. Eu via muitos tênis da ASICS, sempre fui um fã muito grande da ASICS, por exemplo. Só que os cadarços eram muito secos. Você queria puxar o cadarço e não vinha, porque não tinha esse componente de elastano, né? E aí usava-se muito aquele último orifício, né? Lá da amarração, que quase ninguém usa, o orifício da orelhinha lá que a gente faz. E não tinha como usar porque os cadarços eram rígidos. Então agora a gente está observando que as marcas começaram a olhar para o cadarço, algo que nunca era feito anteriormente, né? Então acho que é algo interessante também a pensar. Então usar o cadarço como forma de personalizar o calçado para o pé do indivíduo, usar o último orifício, usando aquela estratégia da orelhinha, jogando para lá e para cá. E por que você fala, para que serve essa orelhinha e tudo mais? Principalmente para lesão de unha, né? Porque o cara começa a correr suando bastante, o pé dá topada lá na frente e começa a lesionar a unha, tá? Então ele dá estabilidade e previne esse cisalhamento do pé. Legal. Uma pergunta aqui que tem deixa eu colocar aqui, do Carlos Augusto, ele fala: o que vocês acreditam ser mais lesivo para corredores? Alteração biomecânica da corrida ou aumento do volume do treino? Carlos, assim, depende muito do tipo de corredor, né? Se for, por exemplo, num corredor iniciante, a alteração biomecânica ela acaba sendo relevante. E muitas vezes também o aumento do treino, do volume do treino muito rápido, também é uma condição importante. Eu diria que as duas coisas, na verdade, são extremamente lesivas. E que é difícil a gente colocar um fator como sendo mais importante, quando eu acredito que a lesão na corrida ela é uma soma de fatores. E é engraçado que a gente observa, né, Rafael? Pelo menos na minha prática clínica, a gente observa que quem que lesiona é o cara que está começando a correr e o cara que tem um volume extremamente abusivo, né? Que passa Sim. muito além daqueles 60 quilômetros semanais de treino, vamos dizer. Então a gente observa muito o cara que está querendo começar a correr, que a biomecânica é péssima, daí machuca, e aquele cara que tem um overtraining, tá? O Carlos, até aproveitando, Rafael, fez um estudo bem legal comigo, a gente fez de chuteiras de futebol. Tá? A gente fez a mesma coisa de tênis de corrida, avaliando largura, comprimento, ângulo de amarração, para prescrever para os jogadores. Então, foi um trabalhinho bem legal. Legal. Outra questão aqui em relação sabem dizer qual o tênis que tem maior área de amarração? Eu diria que seriam os tênis que são 7 furos, né? Todos os Legal. tênis com 7 furos têm uma área de amarração boa. Perfeito. E a Camille perguntou a respeito do peso do calçado, se isso vai influenciar no overtraining. Eu acredito no overtraining, na sua concepção da palavra, não. Eu diria que pode proporcionar, um tênis mais leve, pode proporcionar uma fadiga muscular precoce. Perfeito. Concordo. É isso? Concordo. Exato. Eu brinco assim com o pé, né? Ele tem aquela teoria da mola, né? Que o pé ele funciona como uma mola, composto lá por fáscia plantar, ligamento plantar longo e curto, ligamento primavera, em conjunto aos próprios músculos intrínsecos do pé. Então, se o sujeito utiliza um tênis minimalista, a chance de ele desenvolver, por exemplo, fraturas por estresse, se ele não tem esse mecanismo de mola preservado, acaba sendo muito maior. Então, a Kemi foi minha aluna, inclusive. Bem legal, boa pergunta. Realmente eu concordo. Então, o primeiro pé tem que estar forte, todo o complexo biomecânico adequado, para aí sim pensar em tênis mais minimalistas, e aí ele pode sim interferir muitas vezes em lesões por overtraining, como fratura por estresse. Né? Falando em relação, último tema para a gente abordar em relação a tênis com placa de carbono. Acho que mais uns 3 minutinhos falando sobre isso.
Tênis de placa de carbono não é para todo mundo, Zé? Legal. Até fresquinho, mando para vocês aí. Acho que tem um estudo de um mês, mais ou menos. Publicado na Footwear Science. Não sei se chegou a ver esse estudo, Rafa. Não, qual? É um estudo que eles criaram, em parceria com a Saucony. Eles criaram 6 tipos de placa de carbono. Tá? Adaptaram ao tênis. Não E vi nada com salto ainda. É bem legal. E aí eles fizeram o que, por exemplo? Eles avaliaram e eles criaram, vamos dizer assim, um termo bem legal chamado de rigidez ideal. Tá? E o que ele quer dizer com rigidez ideal? Que é a rigidez do calçado e o consumo metabólico, que eles analisaram lá por questão de VO2. O que eles pegaram? Então, primeiro eles observaram todos essas placas, fizeram um estudo cego, vendaram os usuários, no caso, né? Ou seja, ninguém sabia que tipo de placa estava usando, tá? E fizeram rodízio. E avaliaram, portanto, questões como, por exemplo, o foot strike que a gente comentou. E chegaram a um resultado bem legal, Rafa. O único foot strike beneficiado pela placa de carbono é o de retropé. Perfeito. Tá, então foi... Isso é bacana. Até com, vamos dizer assim, bate teoricamente com o conceito, porque a ideia dos tênis da placa de carbono, além da placa em si, é o formato, né, o formato dessa placa. Sim. E a ideia da placa de carbono é favorecer essa transição, né? Acelerar essa transição, te jogar para frente, funcionar como uma catapulta, né? Sim, Aí sim. muitas vezes o cara que já toca com antipé, provavelmente ele não vai ser tão favorecido com isso. Talvez o cara que toque com retropé, esse efeito de catapulta já seja maior. E o outro ponto importante, cara, é que o Gutenberg fala muito sobre isso e a gente comenta, é a respeito da velocidade desse corredor, né? Não adianta você tá com um tênis de placa de carbono e você correr num pace de 6,30, e ser um corredor mais lento, intermediário. Não, é preciso que o corredor ele tenha a velocidade, eu diria lá que 5, 4,30, aí é algo particular, acho que entre 4,30 e 5 já dá para o corredor talvez se beneficiar com as características de um tênis de placa de carbono, né? Legal, concordo plenamente. E aí no caso, só que a questão da placa de carbono que a gente comentou, legal, vamos usar, mas será que não vamos ficar mais fracos ainda, né? Então, tem que analisar muitos conceitos. Obviamente que grande parte dos usuários de placa de carbono, o cara está pensando em performance, né? É uma outra realidade, né? Mas o que acontece é que, claro que o cara está pensando em performance, mas acaba sendo muito acessível e o corredor se encanta, né, pela propaganda, pelo marketing que é feito. E às vezes ele quer dar 1.000, 1.500 num tênis, achando que aquilo vai dar performance para ele. Que, na verdade, precisa... os tênis de placa de carbono, eles têm que obedecer um público seleto, aquele público que realmente pode se beneficiar com essa tecnologia, né? Legal. Show de bola. E a minha opinião é que o corredor que tem essas características, ele se beneficia com esse tipo de tênis. Sim. Isso é uma opinião minha. Concordo. 1%, 2% é pouca coisa? Não, para um atleta profissional já é muita coisa. É o que eu conversando uma vez com o Luiz Prota, ele falava sobre ganhos marginais. Eu acho que esse pode ser um ganho marginal que pode se haver. Legal. Zé, cara, deu tempo aí. Show, Rafa. Vai cair a live. Foi uma honra, viu? Vou mandar um beijo pra... Valeu, Rafa. Vou mandar só um beijo para minha esposa, que é médica linha de frente, tá na UTI Covid trabalhando, e quero parabenizá-la porque eu tenho uma esposa que é guerreira, Rafa.